Uma das principais dúvidas de quem investe na Bolsa de Valores é referente à declaração do imposto de renda e também referente a quanto precisa ser pago de imposto para a Receita Federal. Nesse vídeo eu trouxe uma amiga advogada especialista na área tributária que vai nos ajudar e vai sanar algumas das principais dúvidas que a gente tem, nós investidores da Bolsa de Valores. E ela está aqui comigo, é a doutora Beatriz Biancato, conhecida como Bia por ser uma amiga muito próxima, e ela vai nos ajudar aqui com algumas dúvidas. Bia, pode se apresentar aqui pro pessoal? Quem é você? Fale um pouquinho de você. Oi pessoal, tudo bem? Primeiramente é uma honra estar aqui, Cris, muito obrigada pelo convite. Eu me chamo Beatriz Biancato, vocês podem me chamar de Bia, eu sou advogada tributarista, especialista em tributação municipal e hoje estarei aqui com vocês sanando algumas dúvidas. Sou idealizadora do projeto Tributário Sem Mistério, inclusive o Cris vai deixar gentilmente o link do meu canal aqui para vocês conhecerem um pouquinho do meu trabalho. Um projeto que eu idealizei há 2 anos atrás que permite transmitir conteúdo da área tributária de uma maneira mais leve, mais simplificada, que é a proposta que eu tentei trazer aqui para vocês hoje, de modo especial com relação a esse mercado de investimento, essas coisas aí complicadas que vocês falam. Tem Instagram também, Bia? Tem Instagram, @tributariosm. Quem quiser lá conferir também, conhecer o meu trabalho, fica à vontade. Eu vou deixar aqui então o link na descrição do canal da Beatriz, que é o Tributário Sem Mistério, por sinal eu tô sempre ali comentando nos seus vídeos, e vou deixar também o Instagram dela aqui para vocês acompanharem um pouquinho, já que ela vai nos ajudar aqui tirando algumas dúvidas sobre declaração do imposto de renda, sobre os impostos que a gente precisa pagar. Eu não aguento mais pagar tanto imposto, mas a gente tem que pagar, e é por isso que a gente precisa de um especialista, de uma pessoa que entenda, para estar ali tirando as nossas dúvidas. Então, Bia, eu tô aqui com a minha colinha que o pessoal me mandou. O pessoal manda muitas perguntas, hein? O pessoal manda muitas dúvidas, né? Então, a primeira dúvida que o pessoal fez é o seguinte: fiz um investimento de renda fixa ou tesouro direto, ou eu fiz algum investimento de renda variável, comprei ações ou fundos imobiliários, sou obrigado a declarar? Sim, você é obrigado a declarar. Se você não declarar, a corretora declara por você. Mas é uma obrigatoriedade, gente. Você tem conta aberta nessas corretoras, ou mesmo faz algum outro tipo de investimento, tem que declarar. A penalidade, todo mundo quer saber, né? Mas se você não declarar, em eventual procedimento de fiscalização da Receita, você não só vai sofrer as penalidades de restrição, por exemplo, do seu CPF, como, por exemplo, pode ser penalizado com uma multa que pode ir até 150% do que você deixou de declarar. Então, o seu prejuízo financeiro, assim, né, o dinheiro do bolso, né, pode ser bem maior. Então, não custa nada você registrar, até porque não necessariamente significa que declarar você vai pagar imposto, que é também outras dúvidas aí que eu acho que vocês não fazem pra mim. Ah, o pessoal já mandou essas dúvidas aí. Eu já fiquei até um pouco preocupado, porque eu declaro todas, né? Todas as minhas ações são declaradas ali. Mas eu não sabia dessa multa e saber que tem uma multa de 150%, eu acho que eu já tô meio... Acho que eu preciso rever bem ali se o meu imposto tá indo certinho. A segunda pergunta que o pessoal mandou é: o que acontece se não declarar, né? Você já respondeu aqui. Tem a multa, E aí é isso que é importante, né? Às vezes as pessoas falam: ah, mas fulano de tal não declarou nada, nunca deu nada. Mas é uma sorte, é uma ocasião. Aí você que tem que pensar e refletir se você tá disposto a isso. Você tá disposto a correr esse risco? Eu, como advogada, pelo meu compromisso e responsabilidade profissional, jamais posso dizer: ah, tenta na sorte, não declara, vai. Não, eu tenho que sempre fazer a orientação correta aqui, com responsabilidade técnica profissional, e falar: não, tem que declarar, é obrigatório e essa é a penalidade. Aí, se você quer sofrer o risco ou não, é uma decisão sua. Tem um outro ponto também, né? Esse risco é muito alto. Olha, gente, investir com esse risco aí alto de não declarar é uma coisa que eu não recomendo, não. Declare certinho. Mas tem uma outra dúvida, Bia, que as pessoas me mandam: é o seguinte: declarei, né? Declarei ali certinho, eu vou pagar imposto por aquela declaração? Não necessariamente, é por isso que eu sempre incentivo fazer a declaração. Que uma coisa é declarar, a outra coisa é pagar o imposto respectivo. Então, vocês precisam ter em mente assim, ó: quando vocês fazem a declaração do imposto de renda, vocês estão informando aquele valor que vocês trabalharam durante o ano, né? A declaração é anual, então você vai falar: olha, ano passado eu mexi com esses valores aqui no mercado de investimento, mas não necessariamente eu vou pagar imposto. Por quê? Porque a gente tem limite de isenção. Então, acho que a maioria aqui no mercado de ações, né, que você trata com o pessoal aqui no canal, o limite de isenção é 20 mil. Então, tudo que você operar até esse valor,
você não vai pagar imposto. Você não vai pagar imposto. Então é algum tipo de... São situações, são operações que declaradas você não vai recolher imposto. Isso fora os outros investimentos que já tem uma dedução do imposto no resgate, né? Mas de fato uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então não é assim, declarei e vou necessariamente pagar. Tem esses limites que a gente também precisa levar em consideração. Isso acontece bastante, você me corrige se eu estiver errado, tá? Pra não estar falando besteira aqui pro pessoal do canal, mas isso acontece bastante em investimento de renda fixa, que o imposto já é deduzido ali direto no rendimento. Então, por exemplo, fiz ali um Tesouro Selic, deixei um dinheiro ali no Tesouro Selic. Na hora que eu faço aquele resgate, ele já me deduz ali o imposto de renda, aí o governo vai lá e come uma parte do valor. Então, nesse caso, quando eu for declarar, eu não vou pagar imposto sobre aquilo, porque eu já tive o imposto retido na fonte. Então, eu só declaro aquele lucro que eu tive, né, o rendimento que eu tive, mas o imposto em si já foi abatido lá atrás. É até né? legal se você quiser colocar aquela tabelinha aqui para as pessoas com relação a isso da renda fixa, né, porque tem os prazos menores, a alíquota do imposto de renda ela é maior, então isso até estimula as pessoas a fazer aquele investimento de deixar um pouco mais o dinheiro trabalhando, isso, quanto mais tempo, menor a alíquota do imposto, é até um incentivo talvez para a pessoa fazer um investimento de longo prazo. Então, quem gosta de investir de longo prazo, eu sou um investidor de longo prazo. Meus investimentos são para bastante tempo. Então, eu gosto de deixar bastante tempo até para a alíquota ser uma alíquota menor e eu pagar menos imposto. Mas eu declaro lá que eu fiz aquele investimento. Só que o imposto eu não vou pagar porque já vai ser deduzido direto ali da fonte, né? Uma outra dúvida que as pessoas têm, Bia, eu acredito que você já respondeu bastante sobre ela, mas vendi ali o lucro, né? Vendi uma ação. Tive um lucro na ação. Você já acabou de responder um pouquinho sobre isso, mas vamos explorar um pouquinho mais. Tive um lucro da ação ali. Vou precisar pagar imposto sobre aquela ação? Tem alguma isenção? Não tem limite de isenção? E se eu ultrapassar esse limite, como é que eu faço? Se você ultrapassa esse limite de isenção, você vai pagar o percentual de 20% sobre o valor residual, aquilo que ultrapassou o limite de isenção apenas. E é importante também a gente falar, por exemplo, com relação aos fundos imobiliários, né? A gente está falando de incidência do imposto, você vai pagar imposto sobre o ganho de capital. Então, o que significa o ganho de capital? Se eu comprei vou dar um exemplo, eu não entendo de investimento, tá? Eu vou dar um exemplo e aí você que me conhece já fala. Você entende sobre os tributos, eu entendo ali sobre um pouquinho sobre os investimentos. Aí eu comprei um negócio lá de ações aí por 1.000. Eu tive, isso de alguma forma valorizou 10%, então aquilo lá não vale mais 1.000, aquilo lá vale 1.100, aí eu vendo por 1.100. Perceba que o que foi valorizado ali foi o 100. Aquilo ali é meu ganho de capital sobre aquilo que vai incidir o imposto. Aquilo ali. Então, não é o mero lucro, né? É esse ganho de capital. É esse detalhe que precisa ser analisado na hora de operacionalizar uma venda, né? Sim. E considerar a incidência de imposto, por exemplo. No caso dos fundos imobiliários, não tem essa isenção. Tipo, se você tiver um lucro ali de ganho de capital de R$100, não tem limite de isenção. Não pode confundir a questão dos dividendos. É uma próxima pergunta, né? É uma das perguntas que a gente tem, mas vamos... É que um assunto vai puxando o outro. Mas o dos fundos imobiliários não tem. O das ações, o que eu faço? Eu vou compartilhar o que eu faço. Não é com muita frequência, mas eu aproveito, por exemplo, que a gente tem a isenção de até R$20.000. Então eu já cheguei a vender, tipo, R$15.000, né? Até poderia vender mais, mas como eu não queria pagar o imposto sobre o ganho de capital, então eu falei, vou vender só 15, porque aí eu fico aqui dentro, consigo trabalhar dentro da margem de isenção. Já os fundos imobiliários, se eu vender, aí não tem esse limite, eu vou ter que Não tem esse limite, o que tem pagar. Nos fundos imobiliários é a questão dos dividendos. Dos dividendos, tem os dividendos mensais. Os BDRs também, os BDRs que é aqueles certificados de ações estrangeiras, a gente também tem que pagar o imposto sobre isso. Não tem isenção, mas fazer o que, né? O que não é muito recomendado é a questão do day trade, né? Que é aquelas operações diárias. Aquilo lá tem uma alíquota de tributação de 20% e muito isolado, o que torna o retorno financeiro mais complicado. Né? Mais complicado. Tem gente aqui do canal, eu sei que tem pessoas aqui do canal que gostam de fazer day trade, eu não tenho nada contra day trade. Não, isso é apenas um alerta. É um alerta aí que os day trades correm um risco maior, eles conseguem fazer boas operações aí durante o dia, mas tem, além de grandes incidências, né, você tem um risco mais alto, então assim,
essa coisa de pagar, às vezes a pessoa, eu lucrei R$100, mas ela já tem um imposto ali, aí ela vai ter que reduzir o imposto, então às vezes não lucrou 100, lucrou muito menos porque tem várias deduções que ela precisa pagar. E eu tenho ainda uma pergunta falando sobre dividendos, já que você puxou aí, você antecipou sobre dividendos, o pessoal me mandou algumas perguntas também sobre dividendo, recebi dividendos ou juros sobre capital próprio de algum ativo, seja de ações, seja de fundo imobiliário, seja de BDR, eu preciso declarar esse dividendo que eu recebi? E outra, eu vou pagar algum imposto sobre esse dividendo? Sobre o dividendo, não. Sobre o dividendo, você vai fazer a declaração, você tem a isenção do recebimento do dividendo, exceto com relação aos juros sobre o capital próprio, que ele já tem um desconto naquele resgate que você realiza. Mas, de modo geral, o recebimento, tanto é que, eu não sei se vocês acompanharam aí nos noticiários, há uns meses atrás, estava em trâmite aquela proposta, né, de tributação dos dividendos. E aí as pessoas, isso desestimulou bastante gente, eu acredito que repercutiu aí no acompanhamento de vocês com relação ao mercado de ações, porque, né, tudo que acontece já impacta lá na movimentação, mas isso não foi pra frente. Mas foi uma proposta, que era exatamente essa parcela que o governo estaria perdendo de não tributar, que está isenta hoje. Eu lembro disso, eu lembro desse dia, Biatec, no dia que o mercado despencou, Paulo Guedes falou sobre a tributação de dividendos, os investidores ficam assustados, porque a gente que investe, por exemplo, em fundos imobiliários, o nosso objetivo é justamente ter a renda extra, receber uma parte de dividendos. E o interessante dos dividendos é justamente essa isenção. Como a gente não paga absolutamente nada, ele vem limpinho pra gente e tá tranquilo. A gente só declara no imposto de renda, a gente declara lá que a gente recebeu, só que a gente não paga nenhum imposto. No juros sobre capital próprio tem realmente esse imposto que já aparece lá, olha, a dedução da alíquota, se não me engano, é 15%, e a gente perde um pouco dos nossos dividendos porque já é descontado direto ali, dali da fonte. Bia, eu tenho uma pergunta aqui, e essa pergunta é para quem nunca declarou, mas antes deixa eu só dar um recado rapidinho. Se você é novo aqui no canal, se você está gostando desse tipo de conteúdo, deixa o like aqui para ajudar o vídeo que eu venho trazendo aqui, dessa vez com uma convidada mais que especial. Se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal. Eu sou o Cris, gosto de ficar falando de dinheiro, falo sobre investimento, então se você gosta de ficar falando de dinheiro, pelo menos a Bia gosta sempre de ficar falando de dinheiro, se inscreve aqui no canal, acompanhe os vídeos que eu venho trazendo. Se você tiver alguma dúvida sobre imposto de renda, alguma dúvida referente a esse assunto, deixa aqui nos comentários que eu vou estar sempre respondendo, e por sinal, quem sabe até a Bia mesmo esteja ali nos comentários dando uma forcinha, né, Bia? Se puder, apesar que a Bia tem uma agenda muito lotada, mas eu tenho certeza que em algum momento ela vai estar ali ajudando a gente nos comentários. Tem também um grupo no WhatsApp, fica aqui o convite para você participar, eu vou deixar também o link na descrição, e tem também um Instagram novo aqui do canal, em que eu vou ficar fazendo postagens sobre investimentos, postagens do dia a dia. O Instagram é falando.cris, e vou deixar também o Instagram da Bia para você também acompanhar o trabalho que ela faz, que é o Tributário Sem Mistério, que ela fica falando sobre todos os tipos de tributos, todo tipo de imposto. Ela não gosta muito quando eu falo que eu não quero pagar imposto, porque ela já fica meio, eu sinto que ela fica meio brava, mas não se preocupe que ela tá aí só para ajudar a gente. Eu já falei da penalidade, né? Que não é pagar imposto, então... Eu não quero ter meu CPF bloqueado, porque tem um CPF sem bloqueado. pressão, mas... Vamos seguir para a última, Bia, que o pessoal gosta dessa pergunta, pelo menos quem não declara, né? Porque tem muita gente que não declara, vamos ser sinceros, né? Tem uma galera ali que sai comprando um monte de coisa, muita gente também não sabe que precisa declarar. Esse é um ponto, Sim. Né? Que agora quem está assistindo esse vídeo sabe que precisa declarar. A Bia já trouxe aqui quais são as consequências. Mas tem uma pessoa que tem uma galera que já investe na bolsa há bastante tempo e nunca declarou. Como é que fica a situação dessa pessoa? Bom, a primeira coisa que a maior probabilidade que esse tipo de coisa acontece, de pessoas que operam na bolsa e acabam não declarando, é porque acontece o seguinte: a pessoa tá com aquela concepção de, o que eu lucrei nos investimentos, etc., eu vou computando tudo naquela faixa minha do imposto de renda, pessoa física. Então, ela não tem, às vezes, a informação, porque também falta muita informação sobre o assunto, de que eu estou mexendo com investimentos, estou movimentando dinheiro, eu preciso fazer as declarações e tudo mais. E aí tem esses casos dessas pessoas que já declaram há muito tempo. E aí vem uma parte mais técnica da área tributária. O imposto de renda, ele é um tipo de imposto que, assim, a gente faz a declaração, o programa da Receita já faz o cálculo, nós efetuamos o pagamento. Tudo a gente que faz. Aonde entra a Receita Federal?
tecnicamente não é Receita Federal, mas eu vou colocar aqui de uma linguagem acessível. O que que a Receita Federal faz? Ela tem 5 anos pra ir lá, olhar e falar: tudo certo, camarada, brigadão pelo favor, hein? Brigadão por ter feito tudo. Então ela tem um prazo de 5 anos pra fazer essa análise. Se passou os 5 anos dessa análise, você não foi notificado, você não entrou em nenhum processo de fiscalização, nada disso, está homologado, ou seja, ela não disse nada, tá tudo certo, segue o baile. Só que existem as possibilidades de questão de fraude, esse tipo de situação não vale essa regrinha dos 5 anos. Então significa que se a Receita descobrir alguma fraude, alguma coisa que intencionalmente você sonegou, então neste caso, o que vai acontecer? Ela inicia um processo de fiscalização e não vale essa regra dos 5 anos, não disse nada, tá tudo certo. Mas então o que se aconselha para as pessoas que já investem há muito tempo e nunca declaram? Retificar a declaração do imposto de renda dos últimos 5 anos pelo menos. É claro, se você retificar, a retificadora do seu imposto de renda, ela entra como se fosse a original, a primeira. E claro que se tiver alguma coisa em atraso, você vai pagar tudo com juros, tudo, entendeu? Com as penalidades cabíveis. É isso que você precisa ter consciência, não é só arrumar lá os dados. Porque você vai arrumar, é como se recalculasse o que você deve ou não pagar. Aí se diz respeito, por exemplo, mas não teve nenhum ganho que tributasse, não tem imposto a pagar, é só as informações mesmo. Vai lá e retifica as informações. Vai lá e retifica a opção segura, gente. Eu tô dizendo aqui pra vocês por questões de segurança jurídica, de que não vai acontecer nada porque você retificou a tempo, tá? Agora, se você... É aquela coisa de novo de assumir o risco, né? Não, daqui pra frente eu faço certo, não esquece que passou, tudo bem, é um risco que você corre. Se você nunca foi notificado, né? Não adianta, por exemplo, isso é muito importante dizer, se você for notificado, cair na malha fina nada mais é do que você ser notificado para prestar algum esclarecimento para a Receita. Se isso acontece, não tem como retificar, porque já não é espontâneo. Você está retificando porque a Receita te notou, tá bom? Então o risco é muito alto, né? Assim, nunca declarei, vou deixar por isso mesmo. Tem um risco alto aí de, primeiro, a Receita te pegar, né? Porque mesmo que ele te notifique depois, você cai na malha e depois arrumar, não vai adiantar porque você já caiu, né? Na malha. Um outro ponto tem gente que às vezes, Bia, fala assim, eu já vi pessoas comentarem comigo o seguinte: eu declarei em 2019, tá tudo certo, deu tudo certo lá, eu vi no sistema da Receita. Mas tem esse prazo de 5 anos. Não é isso que precisa ficar claro. Quando vocês entram no portal lá da Receita Federal, né? Não sei, acho que a maioria das pessoas aqui fazem a sua própria declaração de imposto de renda. Ou um contador, né? Ou um contador. Mas você mesmo tem acesso no site da Receita Federal, no site lá do ECAC. Você mesmo consegue acessar e ver as informações do seu imposto de renda. E lá aparece assim, por exemplo, a gente tá em 2022, né? Aparece 2021, 2020. Tem lá escrito processada. Processada, gente, é que a declaração foi entregue. Não significa que a Receita olhou aquilo e falou assim, não, tá tudo certo, tudo beleza, vai em paz. Não, não é isso não. É que você entregou sua declaração processada, foi enviada no prazo certo, tudo bem. Mas ainda está em possibilidade de a qualquer momento você ser notificado. E a questão da malha fina, que malha fina, às vezes é assim, apareceu uma informação, um dígito errado na sua declaração, que a Receita falou, eu preciso de um documento, ou o que é essa informação aqui? Às vezes é só um esclarecimento, não necessariamente que, não sei, acho que as pessoas têm uma falsa concepção, cair na malha fina, sei lá, a federal vai ficar assim, vai, passando. Não tem. As pessoas têm muito medo de cair na malha. Às vezes a Receita só vai pedir um documento, né? Comprove isso aqui, me mostra isso aqui. Então se for alguma operação na bolsa, pode ser que ela fale, olha, eu quero a operação do... Você está falando que você teve um ganho aqui, me traz as notas. E aí na própria corretora você pega as suas notas e apresenta ali. Até porque a corretora informa, gente. Então a corretora, na declaração dela, ela vai informar, ela vai citar você. Aí ela cita você, mas o fulano não falou nada pra mim, né? Como se fosse uma fofoca. Ela falou, mas ele não me falou nada. A corretora é meio fofoqueira, então ela tá ali jogando as informações. Não te conto. Então mesmo que a pessoa fique de boa e falar, eu declarei em 2019, tá tranquilo, corre o risco ainda de a Receita ir lá e notificar a
pessoa. Se ela tinha imposto para pagar, é pior ainda porque ela vai pagar com juros. Porque se ela era isenta, ela tranquilo, né? Porque ela vai retificar, né? Vai corrigir e tá de boa. Agora, se tinha imposto, olha, eu espero nunca cair nessa malha fina aí, por isso que eu faço tudo, eu declaro tudo certinho, porque eu tenho muito medo de pagar, não de pagar imposto, que eu já pago, medo de pagar juros. Eu odeio pagar juros. E multas altas, né? Multas altas. Multas altas, uma multa muito alta. Bia, fico muito feliz que você veio aqui participar aqui com a gente, né? Tirar algumas dúvidas, ter esse bate-papo aqui sobre tributos, sobre os impostos que a gente tem no mundo dos investimentos, a declaração de imposto de renda, que já está chegando, está bem perto aí. Chega a massa, a gente fica tudo agoniado, porque a gente é brasileiro, a gente gosta de deixar as coisas para cima da hora, gente, né? Não deixe para cima da hora, por favor. E quais as dicas que você dá aí, dica pessoal aí que você dá pra galera? Quais são as considerações da Bia aí dos investimentos? Gente, tributos e tudo mais. As minhas considerações são todas de tributo, porque de investimento eu não entendo nada. Eu já me sinto assim, super importante deixando meu dinheiro render lá na poupança do Nubank. Olha aí, não é na poupança da Caixa não, né? Não é. No Nubank já... Do Nubank, porque você me incentivou. Mas vamos lá, olha só. Eu acho que muito importante, principalmente pra quem tem, como é que vocês falam, portfólio diversificado, seria isso? Uma carteira diversificada. Isso, carteira, isso aí. Se vocês têm uma carteira, é essencial que vocês tenham um controle do que vocês movimentam. Por quê? Chega na época da declaração do imposto de renda, imagina, você tem que compilar as informações de um ano inteiro. E eu sei que vocês estão sempre muito antenados nesses negócios de investimento. Toda hora vocês estão fazendo, né, algumas operações, uma opção dali, outra opção ali, principalmente por ser o mercado financeiro toda hora tá oscilando, então vocês viram e mexem, tem que mudar a estratégia ou não, isso também vai de perfil do investidor, mas é sempre muito importante vocês registrarem todas essas informações, porque quando chega na época da declaração do imposto de renda, aí você consegue então compilar muito mais fácil, já tá tudo organizado, você já tem o valor certinho que você tem que informar, porque senão essas informações se perdem. E aí é onde acontece o tal da malha fina. Porque daí você não tem certeza das informações, porque você não fez um levantamento, você não organizou essas informações durante o ano, vai faltar alguma informação, tem um cruzamento de dados, malha fina. É isso que acontece. Então, muita organização, principalmente você que está começando agora nessa questão de investimentos, procure já sempre organizar os valores, nem que seja um controle mensal. Vai fazendo mês a mês de pouquinho, eu tenho certeza que na hora de você honrar com as suas obrigações fiscais vai ficar tudo muito mais organizado. Essa organização vai te transmitir uma maior segurança e essa segurança vai proporcionar que você faça muitos outros investimentos e vá crescendo com as dicas que o Cris dá aqui no canal. Não precisa ficar com medo, né? A declaração não é nenhum bicho-papão, né? Dá pra resolver tranquilo ali se a pessoa se organizar. Bia, muito obrigado por sua participação. Eu espero revê-la mais vezes aqui no canal, futuramente a gente falando também sobre esse assunto, que você é especialista. A doutora Beatriz é especialista na área tributária, tem livros publicados, tem um canal, tem o conteúdo do Tributário Sem Mistério, ela é criadora do blog Tributário Sem Mistério. Vou deixar também o link aqui do blog dela e vou deixar também o link do seu canal no YouTube para que as pessoas... Ai, muito obrigada, vou ficar muito feliz com a visita de vocês lá no meu YouTube. É muito bacana a gente compartilhar aqui o pouco que a gente sabe, mas que esse pouco consiga ajudar o maior número de pessoas. Muito obrigado, Bia, pela sua participação. Agradeço você também. Então, eu espero todos nos próximos vídeos. Até mais. Tchau, gente! Investe na Bolsa de Valores é referente ao imposto de renda. Então... imposto de renda que precisam ser pagos para a Receita Federal. Tu vai? Bora pagar imposto? Imposto é roubo.